Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 7 e o versículo 23, amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 7 e o versículo 23. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Mas isto lhe ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que eu e você, meus irmãos, tem que dar ouvido à voz dele, meus irmãos. Porque quando Deus fala comigo, com você, meus irmãos, muitas das vezes você não quer ouvir, e você não quer fazer o que Deus quer. Mas aí você, como servo, meus irmãos, tem que fazer o que Deus quer, meus irmãos, o que Deus manda. Porque quando Deus dá uma ordem, tá ordenado, meus irmãos. Quando Deus manda, tá mandado. E aí você, como servo, temos que obedecer a voz de Deus, meus irmãos. Porque muitas das vezes você não quer fazer a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa vontade, meus irmãos. Mas quando vocês somos servos, meus irmãos, a gente tem que fazer a vontade de Deus, meus irmãos. E não a nossa vontade. Porque quando Deus fala, meus irmãos, Ele quer que a gente faça a vontade dEle. Ele quer que a gente escute a voz dEle, meus irmãos. Mas muitas das vezes você não quer, meus irmãos, ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, você não quer, né, seguir o caminho que Ele quer para mim, para você. Porque Deus, Ele, né, nos guia. Ele nos mostra o caminho, diz: é por aqui, meu filho, vai por aqui. Mas aí você insiste em seguir o nosso caminho, meus irmãos. Só que o nosso caminho é perigoso, meus irmãos. O nosso caminho, meus irmãos, é tortuoso. O nosso caminho, meus irmãos, mas na frente a gente quebra a cara, meus irmãos. E o caminho de Deus não, meus irmãos. Porque o que Deus quer, meus irmãos, para mim, para você, é o melhor, meus irmãos. Deus quer você no caminho dele, meus irmãos, servindo a Ele, fazendo a vontade dele, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, aí você venha dar ouvido à voz de Deus. Que você venha seguir o caminho que Ele quer para mim e para você, meus irmãos. Porque é o melhor, meus irmãos, que Ele tem para mim e para você. Porque muitas das vezes você não quer seguir o caminho que Deus está mostrando para a gente. A gente quer seguir o nosso caminho. Mas nosso caminho, meus irmãos, tem preço. Porque quando a gente quer fazer nossas escolhas, meus irmãos, a gente paga preço, meus irmãos. E que você não venha fazer nossas escolhas, meus irmãos. Que você venha fazer o que Deus quer, o que Deus está ordenando, meus irmãos. Porque um pai, meus irmãos, só quer o melhor para um filho. E que nessa tarde, meus irmãos, você venha dar ouvido à voz de Deus. Que você venha seguir o caminho dele, meus irmãos. Que você peça para ele nos guiar. Que você peça, né, sabedoria a ele, meus irmãos, para a gente, né, aprender a ouvir a voz dele, meus irmãos. Fazer o que ele está mandando, o que ele está ordenando, meus irmãos. Porque Deus fala comigo, com você, meus irmãos. Mas só que muitas vezes você não quer dar ouvido à voz dele. A gente quer fazer a nossa vontade. Mas que você não venha fazer a nossa vontade, meus irmãos. Que você venha fazer a vontade de Deus. Porque é a vontade dele que prevalece também na tua vida, meus irmãos. Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Porque muitas das vezes você quer fazer o que a gente quer. Porque Deus fala com a gente, meus irmãos. Quando Ele quer que a gente faça algo, né? Ele nos guia. Mas só que a gente não quer ir pelo caminho dele. A gente não quer dar ouvido à voz dele, meus irmãos. Mas só que serve, meus irmãos, tem que fazer a vontade do Pai, meus irmãos. Porque nós somos servos. A gente tem que fazer a vontade de Deus. A gente tem que seguir o caminho que Ele quer para nós, meus irmãos. E não o nosso caminho, meus irmãos. Porque Deus só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. E que nessa tarde você venha aprender a ouvir a voz de Deus. E que você venha seguir o caminho que Ele quer que você siga, meus irmãos. Porque Ele quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque como um pai quer o melhor para o seu filho, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. For pouco, a irmã Tatiana querida essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma ótima sexta-feira.